Você sabe o que é ageísmo? Você já ouviu falar? O ageísmo é uma forma preconceituosa de discriminar pessoas ou grupos pela idade. E tem ocorrido, inclusive, muito durante essa pandemia. A repórter Maria Maciel foi ouvir o coordenador, inclusive, dos direitos da pessoa idosa da Secretaria de Assistência Social, que fala sobre esse assunto. Acompanhe. A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças. Mudanças na forma de pensar, na forma de agir das pessoas. Mas o que preocupa é que houve um aumento muito grande nas desigualdades entre jovens e idosos. E é sobre isso que eu converso com o Crismédio Costa, que é especialista em envelhecimento. Crismédio, a gente pode dizer que a sociedade ela está mais intolerante nesse momento em que a gente vive? Eu não diria intolerância, mas um distanciamento que tem prejudicado muito a vida das pessoas idosas, né? O ageísmo é um preconceito muito antigo, porém, nesse período agora, ele tem aumentado, porque as pessoas têm medo de se aproximar dos mais velhos, não só pelo preconceito, mas também por medo da Covid, né? E isso tem causado traumas imensos na vida dessas pessoas, porque o afastamento ela isola e o isolamento dói, maltrata. Então a sociedade ela não está dando, por um lado que ela fala em prevenção, por outro ela não fala em valorização. Que os mais velhos, apesar da idade e de estarem no grupo de risco, eles precisam de uma atenção especial, seja virtual, seja por telefone, seja por uma campanha, mas é preciso valorizar, Maria, até porque hoje o Brasil é a 6ª maior população idosa do planeta. Nós temos mais avós do que netos. Então, respeitar os mais velhos é um dever de todo cidadão, de toda cidadã. Quando isso não acontece, isso se transforma em preconceito, em ageísmo. A gente pode dizer, então, que existe essa preocupação com o contágio dessas pessoas mais velhas, mas não está acontecendo o que é primordial, que é o cuidado, o amor, o sentimento por essas pessoas, também por familiares. Exatamente, porque a distância, ela não interfere no afeto. Ela não deve atrapalhar a relação afetiva, a relação amorosa, a amabilidade entre os familiares ou os vizinhos, né? Ou seja, às vezes a gente transforma o distanciamento no isolamento e no afastamento, e isso não é bom. As pessoas estão sofrendo mais. O grau de depressão tem aumentado, o número também, né? E essas pessoas precisam de nós. A gente precisa compreender e colaborar para que elas vivenciem essa fase, essa saída da pandemia de uma forma serena e forte, né? É inúmeros. Mais de 100 mil pessoas idosas se foram, perderam a vida para a Covid. E outras ainda aí estão sofrendo o abandono, a depressão, o desprezo, o isolamento. Mas dentro desse contexto existe também o ageísmo, que é o preconceito com relação à idade. Isso é um sinal de alerta para o poder público pensar em políticas voltadas para esse público? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode falar na violência física, a gente só não pode falar na violência financeira, a gente não pode falar apenas em casos criminais. Isso é uma violação aos direitos humanos fundamentais da pessoa idosa, que é viver e viver bem, sendo acolhida, sendo abraçada, sendo respeitada, tendo a sua dignidade preservada e, acima de tudo, o cuidado à vida. Se isso não acontece, qualquer pessoa de qualquer idade, a tendência é se deprimir. Obrigada, Crismédio, pelas informações. Então, é um alerta feito aqui com relação à situação desses idosos. Esse afastamento é prejudicial, principalmente muitas famílias que às vezes têm essa preocupação em cuidar da saúde do idoso, mas se esquece do lado sentimental. É importante esse carinho, esse cuidado desde sempre, para preservar não só a saúde, mas também o bem-estar. O bem-estar mental dessas pessoas, desses idosos que vivem esse momento tão difícil. Do Antares, Maria Maciel.